a Jerusalém, que era o destino da sua viagem, para onde ele estava com a expectativa de ser desafiado ali na sua convicção de fé e naquilo que ele declara em Atos capítulo 20, versículo 24, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a carreira, o ministério que me está reservado. Portanto, ao chegar em Jerusalém, Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, está concluindo ou dando mais um passo em direção à conclusão, a completar a carreira que estava reservada para ele. Que esse seja também o seu pensamento e aquilo que habita o seu coração nesse ano que está começando. Senhor, eu quero viver da mesma forma, eu quero completar aquilo que o Senhor planejou e preparou para mim. O simples, o comum, uma vida de santidade que busca se afastar do pecado, que procura priorizar a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos, o serviço na igreja. Não há uma novidade extraordinária, não há aqui, meus irmãos, eu tenho uma palavra que vocês nunca ouviram, não, mas que a gente possa ouvir como nós cantamos e lemos nos Salmos, cantar ao Senhor um cântico novo. Não significa dizer que nós temos que inventar uma letra nova, mas que na presença do Senhor nós somos cada vez renovados. Esse texto, creio eu, que ao Paulo chegar em Jerusalém, e o que ele experimenta e vive ali, é providência do Senhor para esse momento em que ele volta para o local onde a igreja começou. E assim também a gente possa voltar ao primeiro amor, que a gente possa voltar a essas primeiras experiências de compromisso e renovada aliança com o nosso Deus. Atos capítulo 21, versículo 17. A palavra de Deus nos diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. E faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Até aí. Paulo finalmente chega a Jerusalém, e quando ele chega àquele local onde a igreja havia nascido, a igreja mãe, a igreja de onde tinham partido os primeiros missionários, ou tinham sido expulsos, movidos pela perseguição, Paulo volta ali. A liderança da igreja tinha ficado ali e os irmãos tinham sido espalhados por conta da perseguição. Jesus havia falado, no capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, o primeiro momento geográfico, Judéia e Samaria, o segundo, e até os confins da terra. E assim a palavra foi se espalhando. Mas era parte do plano da providência de Deus levar o apóstolo Paulo novamente a Jerusalém. A igreja continuava se espalhando até os confins da terra, mas Paulo precisava voltar ali. Ali ele tinha uma palavra de lutas, sofrimentos e desafios que aconteceriam com ele ali, mas ele volta. E ao chegar ali, parece que aquela ameaça, pelo menos por algum momento, ela fica um pouco de lado, aquele clima pesado, de preocupação com a ameaça, e diz a palavra de Deus que os irmãos receberam Paulo ali com alegria, e abraçaram, e logo chamaram Tiago,
que era um dos presbíteros ali da liderança, e se reuniram, e eles estavam preocupados, dizendo: Paulo, aqui na igreja de Jerusalém, que cresceu muito, louvado seja o nome do Senhor, existem também aqueles que são judeus, que também creram, mas eles receberam informações de que você está ensinando os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, a dizer que a lei não vale nada, de que a lei não tem nenhum valor, dizendo que eles não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que a gente vai fazer agora? E os próprios presbíteros que perguntam para Paulo a respeito do que fazer, eles mesmos orientam Paulo: olha, tem aqui esses homens que decidiram, 4 homens que voluntariamente, ninguém forçou, tomaram a decisão de fazer um voto, fazer uma manifestação, uma expressão da consagração deles. Esse voto, semelhante ao voto do Nazireu, que era um voto em que Nazireu ele tinha compromissos, coisas que ele prometia para Deus, e o voto Nazireu, ele não cortava o cabelo, ele não bebia bebida alcoólica, ele não encostava em mortos. E existiam outros tipos de voto. E muitas vezes no final do voto a pessoa raspava o cabelo dizendo: terminou o tempo do voto. Era uma espécie de promessa. O objetivo desse voto não era obter o favor de Deus como se fosse uma troca. Deus, eu vou fazer um jejum, um voto, uma promessa, e se eu alcançar aquela dádiva, aquele meu pedido, e aí eu pago essa minha promessa. Não se trata disso. O aspecto do voto era: Senhor, eu quero consagrar a minha vida ainda mais, e eu abrirei mão de alguma coisa, ou farei alguma outra prática para que isso me torne mais sensível à tua voz e a minha vida seja mais consagrada ao Senhor. E aqueles votos faziam parte das orientações daquilo que a lei dizia. E eles falaram: olha, Paulo, eles estão dizendo por aí que você é contra, que você apostatou da lei de Moisés. E para mostrar para eles que você não apostatou, que você não disse que a lei é sem valor, acompanhe esses homens com os votos. Quando eles rasparem a cabeça, você raspa junto também, como ele já tinha feito. Nós vamos ver esse texto, e aí eles vão ver que você, na verdade, não é contra a lei de Moisés, mas que você não está fazendo um levante contra a Torá, contra aquilo que Deus prescreveu, e assim nós cremos que os ânimos vão se acalmar entre os judeus. E o que isso tem a ver com o nosso final de ano? O que isso tem a ver com a nossa vida no dia de hoje? Vamos dar uma olhada nesse texto com atenção, olhando cada fatia dele. Primeiro, versículo 17 a 19 diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniam. E tendo os saudados, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Primeira coisa que aconteceu quando Paulo chega àquele local, Jerusalém, é que ele é recebido com alegria pelos irmãos. Que bom, Paulo, a gente estava com saudade de você, a gente recebeu informações, notícias que você passou por dificuldades, por lutas, mas também que Deus tem usado você para curar pessoas, para que pessoas sejam alcançadas, convertidas, passem a crer. Eles encontram os irmãos ali, e diz que no dia seguinte Paulo foi encontrar-se também com Tiago. Encontrou com aqueles irmãos que estavam esperando um ministério de recepção muito importante ali, acolheu e falou: Paulo, os líderes querem falar contigo também. E tendo os saudados, cumprimentado, contou em detalhes tudo o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito entre os gentios através do ministério de Paulo. E o primeiro ponto para a gente pensar a respeito nessa manhã é: que grande alegria é poder estar com os irmãos e poder compartilhar o que Deus tem feito. Os irmãos receberam Paulo com grande alegria por encontrar com ele. Certamente o coração deles, que já estava cheio de alegria, passa a transbordar de alegria por conta dos relatos daquilo que Deus tem feito. Por causa dos gentios que foram alcançados pela palavra de Deus e conheceram a salvação que era inicialmente, tinha sido revelada inicialmente para os judeus, mas também os gentios tinham recebido essas notícias e estavam sendo salvos. Que grande alegria é quando a gente pode estar primeiro com os irmãos. Eu falei isso algumas vezes e quero nessa última pregação de domingo do ano dizer de novo: crente anda com crente, e a gente tem a alegria de estar com os irmãos.
E não há nenhum pecado, não há nada de errado a gente estar com um não crente, a gente deve estar. Mas se a sua vida é uma vida que você anda só com não crente, você não tem nenhuma alegria de estar com crente, com seus irmãos em Cristo, eu preciso examinar o meu coração, parece ter alguma coisa que não está bem calibrada, porque a gente vê repetidamente os irmãos se alegrando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom os irmãos estarem juntos, e ainda mais quando nós nos reunimos para contar a respeito das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Diz um antigo hino, quantas bênçãos, dizes quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso, alegre, quanto Deus já fez. Esse tempo de final de ano, que começa ali com o culto de ação de graças em novembro, a gente começa a contar quanta coisa boa aconteceu nas nossas vidas. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas curas. Como o Senhor tem me sustentado diante das lutas que eu ainda atravesso. E quero crer que nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo compartilhando aquilo que talvez seja uma das maiores alegrias para um filho de Deus. É compartilhar o evangelho com outros e ver que outros ouviram, acolheram e se tornaram mais do que seus amigos. Foram tornados em seus irmãos. Que coisa maravilhosa, que privilégio eu e você podemos desfrutar de também sermos esses instrumentos de Deus compartilhando a palavra. Será que a gente nesse ano teve a oportunidade, certamente quero crer que tivemos, mas aproveitamos a oportunidade de compartilhar o evangelho com pessoas que estavam ali na nossa convivência? Demos passos intencionais para conviver, para nos aproximar, e eu sei que cada um de nós tem um perfil de abordagem, de relacionamento diferente. Nós temos um exemplo aqui, e eu vou falar o nome dele, não é nenhum problema. O reverendo Clemente é um dos grandes evangelistas aqui da nossa igreja, né? Parou numa fila de banco, né? Idoso gosta de ir no banco, de ficar ali na fila e tal, puxou o folhetinho, fala de Jesus. Temos outros irmãos que estão ali no seu trabalho também, compartilham de Jesus. Outros são mais tímidos, demoram numa convivência. O pastor está na segunda categoria. Eu não tenho a facilidade que o reverendo Clemente tem, mas eu procuro conviver, estar junto, aproveitar as oportunidades. E fato é que isso dá uma alegria para o nosso coração. Ver que as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, que bom, você tem alguma coisa da parte de Deus. Teve reunião, a confraternização de final do ano. Você pode fazer uma oração por nós? Isso dá uma alegria tão grande, meus irmãos, que a gente também possa aproveitar isso. Esse foi o relato de Paulo ali ao chegar em Jerusalém. Os presbíteros reunidos queriam ouvir das oportunidades que ele teve. Nós também queremos ouvir. E se essa não foi em alguma medida a sua realidade no ano de 2025, nossa oração é que você aproveite. E eu tenho certeza, há conexões espalhadas por todos os lugares. Nos filmes, nos esportes, nos seus círculos de convivência, nas coisas que você gosta, a graça de Deus, a manifestação da multiforme graça de Deus está em todos os locais. A formação do corpo humano, nas ciências, em tudo há conexões que apontam para o nosso Criador, nas alegrias e nas tristezas, na forma como Deus sustenta a sua vida, que essa possa ser também uma alegria que você possa desfrutar entre os irmãos. Versículo 20 diz que ao ouvirem isso, eles deram glória a Deus. Que coisa boa! A glória não é de Paulo, a glória é de Deus. Eles disseram, eles se alegraram muito, glorificaram a Deus, mas eles tinham uma preocupação. Acompanhe comigo. Eles disseram, você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Tem cuidado, tem zelo, dão valor para a lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Em primeiro lugar, eles se sentiram muito alegres, ficaram muito felizes com a chegada de Paulo, com as notícias detalhadas a respeito do ministério dele, mas havia ali, na segunda página, uma preocupação. Você sabe, Paulo, tem milhares de judeus que creram e eles são zelosos, eles levam a sério a lei de Deus. Mas eles foram informados, e eis aqui dois termos que são
chaves nessa nossa exposição. Eles são zelosos, cuidadosos, sinceros, mas eles receberam notícias. Meus irmãos, cuidado com as notícias que a gente recebe. Verifiquem se de fato é verdade. Muito do que acontece com a gente, das nossas reações, não são resultado de coisas reais, fatos de verdade, mas são resultado daquilo que a gente escuta, muitas vezes enviesado, trocado, o seu sentido original mudado. A palavra de Deus diz que eles eram zelosos, cuidadosos da lei, e eles foram informados que Paulo estava ensinando os judeus a apostatarem de Moisés, a apostatarem da lei. Paulo não estava fazendo isso. E eles disseram que as informações é que Paulo estava dizendo, olha, vocês não têm que circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E aí eles preocupados dizem, Paulo, o que a gente vai fazer? Certamente eles vão saber que você já chegou. Eles ficaram preocupados. E o segundo ponto da nossa mensagem é que a correta compreensão do cumprimento da lei em Cristo, ela nos dá liberdade, não nos dá preocupação, não nos dá medo, mas a compreensão errada traz estranheza, medo e ameaça. Aqueles judeus zelosos ali que haviam crido, mas que ainda não tinham compreendido corretamente, estavam preocupados, revoltados, na verdade, com Paulo, como se eles estivessem indo contra a lei. Meus irmãos, se a gente entender errado a palavra de Deus, a gente vai se sentir ameaçado, acachapado, amedrontado. E era isso que acontecia com eles. Olha, vocês trouxeram informações de que Paulo está dizendo que a lei não tem nenhum valor. Não, meus irmãos, a lei é boa. Ela é a palavra de Deus, ela dura para sempre, ela não muda. Mas nós precisamos ter a correta compreensão da lei de Deus. A lei de Deus ela é o aio, o condutor que leva a gente até o Senhor e que revela o nosso pecado, que revela a nossa incapacidade e a nossa tristeza e desespero em não conseguir cumprir plenamente a palavra de Deus. E quando nós somos humilhados, derrotados pela lei, nos rendemos e dizemos, Deus, eu não consigo mais, nós temos a esperança em Cristo, daquele que cumpriu plenamente a lei de Deus. Quando acusam os crentes e dizem, olha, vocês são o povo do não pode isso, não pode aquilo, vocês vivem como escravos, vocês vivem como aqueles que não podem fazer nada. Essa é uma interpretação, uma compreensão equivocada, errada a respeito da lei de Deus. Não, nós podemos todas as coisas, mas nós não fazemos porque nós encontramos um grande amor, o Senhor Jesus. Pelo contrário, nós somos livres. Nós podemos beber, nós podemos fumar, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas nós podemos também não fazer, porque Deus nos deu liberdade. E não vai ser o fato de a gente fazer ou deixar de fazer que vai comprar a nossa salvação. Nós não fazemos porque nós fomos encantados e atraídos pelo Evangelho, por Cristo. E se nós obedecemos à lei, é como resultado, consequência desse amor. Nós somos libertos, não somos obrigados. Porque quando vamos conversar, muitas vezes com essas pessoas, elas vão falar, não, vocês não podem. E se você devolve a pergunta e você fala, e você? Você consegue ficar tanto tempo sem praticar essas coisas? Sem insistir nesse pecado? Eu não consigo. Bem, quem é o escravo aqui? Quem é o escravo aqui? É aquele que é obrigado a fazer a coisa porque a sua biologia, porque o seu organismo, porque os seus costumes, porque a sua mente empurra você para aquilo e você não consegue. Eu não estou dizendo que o fato de a gente se converter significa dizer que instantaneamente a gente é liberto, não. Mas nós temos outro paradigma. O Senhor nos dá a possibilidade de entrar no caminho da salvação, da santificação e da libertação. Aqueles judeus ainda achavam que a lei era o caminho que levava à salvação. Não. E por isso eles se sentiram ameaçados. Falavam, Paulo está dizendo que a lei não vale mais. Paulo não disse que a lei não valia mais. A lei continuava valendo, ela continua sendo boa. O salmista diz, eu amo a tua lei. Mas quando a gente compreende corretamente a lei, a gente tem liberdade. Deus, eu não dou conta mesmo, mas é o teu filho Jesus que promove, produz isso que eu preciso fazer, de obediência. E se eu cair, o Senhor vai me levantar e é um trono de graça que me acolhe, que me abraça e que me ajuda
a continuar caminhando. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Mateus 5:17. Não foi para revogar a lei. Paulo não estava pregando e apostatando contra Moisés. O próprio livro de Atos, nós vamos ver referências de Paulo falando sobre como era importante a lei. Atos 15, versículo 19, ali depois do concílio de Jerusalém, eles dão as orientações para os gentios. Ele fala: olha, não vamos colocar nenhum peso sobre eles, apenas que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Daqui a pouco a gente vai ver essa parte do texto com mais detalhes. Mas versículo 21 diz, 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, Paulo pregava, ia nas sinagogas, não havia necessariamente pecado, um erro em ler a lei de Deus, mas a correta interpretação, compreensão em Cristo é o que dava liberdade para os irmãos. E assim a palavra de Deus ia se espalhando. O próprio Paulo, ele não só não era contra a circuncisão, mas ele não tomava a circuncisão como uma medida de salvação, que ele mesmo mandou circuncidar Timóteo. Atos capítulo 16, versículo 3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daquele local, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo não estava falando contra a lei de Deus. Não ache que há o Novo Testamento que vale e o Antigo Testamento não vale nada. Não vale. Vale sim. Todas as leis, todos os mandamentos, os princípios para os quais esses mandamentos apontam, eles são válidos até hoje. E em Cristo eles se cumprem. E Paulo não está falando, olha, abandonem. Mas para aqueles que não creem em Cristo, essa compreensão errada da lei parece ameaçar o nosso reinado pessoal. Porque quando nós, ao invés de nos submetermos a Cristo em primeiro lugar, e vivermos debaixo da lei, e vivermos em obediência a Cristo, de acordo com o que a lei diz, se em vez de a gente estiver olhando para Cristo, a gente estiver olhando só para a lei, o que vai acontecer é que a gente vai se achar melhor do que os outros. A gente vai dizer: olha, eu sou um bom crente, eu faço isso, 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 certo, eu não faço aquilo, aquilo, aquilo. E você começa a dizer: eu sou o rei da minha vida, porque olha a minha vida, ela é perfeita. Quando na verdade sabemos que não é. Mas quando nós estamos debaixo de Cristo, em submissão a Cristo, a lei é alguma coisa leve para a gente, porque eu sirvo a Cristo, obedeço as coisas. Eu não estou preso à lei, mas eu estou livre e ela me conduz a fazer a vontade de Deus. Versículo 23. A liderança, os presbíteros dizem para Paulo: faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. O terceiro ponto da nossa mensagem é que o crente ele vive de acordo com a lei, não para conquistar o favor de Deus, mas porque foi conquistado pelo amor de Deus. Paulo, ele ouve a orientação, ele submete a orientação da liderança daquele concílio ali. Ao submeter a orientação, e a orientação era: Paulo, mostre para aqueles que estão acusando você de que você despreza a lei, que apostatou de Moisés, que isso não é verdade. E acompanhe esses homens nesse voto, pague o valor para eles raparem a cabeça, para que eles cumpram esse voto, e as pessoas vão ver você de cabeça raspada ali, junto com aqueles outros, vão falar: opa, ele está seguindo um voto, ele está seguindo a lei, e mostre que você anda de conformidade com a lei, que você não está contra a lei de Deus. O crente que ama e quer fazer a vontade de Deus, ele procura obedecer à lei. Não para que isso o escravize, mas porque não tem nada melhor do que a gente viver de acordo com a lei de Deus. Protege, livra, faz prosperar e traz só bênção para a nossa vida. Cura, restaura, traz algumas dores
porque vai transformando e às vezes vai lá no fundo da nossa alma, vai arrancando coisas que estavam ali arraigadas, mas não tem nada melhor do que ser conduzido por essa lei, na força do Espírito e em submissão ao Senhor e viver de conformidade dessa lei. A gente não vive de acordo com a lei para nos parecermos melhor que os outros, tampouco para conquistar o favor de Deus, porque nos amou o Senhor pela graça e Ele nos alcançou com o seu amor. E por isso nós podemos viver em conformidade com essa graça. Paulo, então, cumpre aquele propósito ali, aquele voto. E não é a primeira vez que Paulo cumpre um voto. Atos capítulo 18, versículo 18. Paulo ficou muitos dias em Corinto, é o que diz o texto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Paulo não estava desprezando a lei de Deus. Isso mostra para a gente, meus irmãos, que às vezes nós, se de fato somos crentes maduros, vamos precisar dar um passo atrás e abrir mão de direitos que a gente tem, de coisas que a gente faria, não só para não escandalizar os irmãos, mas para dar a eles o exemplo para aqueles que são mais fracos, aqueles que ainda estão no começo da caminhada, serem fortalecidos. Ah, mas eu vou deixar de fazer isso, que eu tenho direito? Sim, meus irmãos. Porque se você não consegue deixar de fazer alguma coisa e é escravo daquilo, e você fica tão indignado porque eu tenho direito, eu faço, eu me controlo, eu sei fazer, você não consegue abrir mão daquilo, talvez aquilo ainda seja alguma coisa que está escravizando a sua vida. Paulo falou, tudo bem, o problema é fazer um voto, a gente faz, eles vão ver que eu não desprezei e não estou apostatando de Moisés. Eu não estou fazendo isso para alcançar o favor de Deus, eu estou fazendo isso porque eu fui alcançado pelo amor de Deus e pelo amor aos meus irmãos que eram mais fracos do que ele. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Meus irmãos, Paulo, ele faz o voto junto com aqueles 4 homens, paga a despesa deles. E aí a liderança diz para Paulo, olha, para os judeus a gente tem dado essa orientação, não é verdade que Paulo está apostatando de Moisés. Para os gentios a gente mantém aquilo que foi decidido no concílio de Jerusalém, lá atrás. Apenas que eles façam 2 coisas básicas, né? Eles não comam carnes sacrificadas a ídolos, o sangue e tudo que está envolvido nisso, animais sufocados, e da imoralidade sexual. Eram só 2 coisas. O que mostra para a gente, meus irmãos, que o cumprimento da lei na vida do crente, ele precisa ser, em última instância, reflexo da sua aliança com Deus em Cristo. Vamos olhar de novo para esse texto. As orientações para Paulo aqui. Faça o voto, os judeus vão ver isso e vão ter o coração acalmado. Essa era a esperança deles. E sobre os gentios? A gente já deu a recomendação. Nada de comer comida sacrificada a ídolos e nem praticar imoralidade sexual. Isso é reflexo da aliança. Quando o Senhor Jesus foi abordado e perguntaram a respeito da lei, sobre os mandamentos, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Você sabe quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o reflexo da aliança que a gente tem com Deus e com o nosso irmão, o corpo de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não colocar outros ídolos diante de si. Quando ele fala, olha, não comam comidas sacrificadas, não bebam desse sangue, animais sufocados, ou seja, não se associem com essas alianças que têm sido feitas, com essas idolatrias que têm sido feitas. Portanto, abstenham-se dessas coisas. Não façam parte desses rituais. Não façam parte disso, nem que seja indiretamente. Não, mas eu não sacrifiquei, não fui eu que sacrifiquei. Mas não faça parte disso. Não se envolva com essas outras alianças. Essa era a forma objetiva e prática deles se envolverem. E nós, hoje ainda, temos formas práticas e objetivas de nos envolvermos com alianças que as pessoas fazem com o reino das trevas, com as idolatrias, com Satanás.
E a palavra de Deus vale ainda hoje para nós, não judeus, gentios, dizendo, olha, não se associem com idolatrias, e podem ser realmente cultos, rituais, religiosos propriamente dito, ou podem ser elementos da cultura, que você pode até dizer, mas isso não tem nada a ver. Isso é só a cultura. Meus irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, clareia o nosso entendimento. Porque tem coisa que é elemento cultural, mas se você cavar um pouquinho, você vai ver que aponta para a idolatria, para uma confiança no Deus desses tempos. No final das contas, você cavando um pouquinho mais, você vai ver que, na verdade, há um vínculo, uma aliança de servidão a Satanás ali. Então, abstenha-se dessas coisas. Abster significa dizer, olha, se você, sem perceber, acabar se envolvendo nisso, tudo bem. Você não vai ter uma condenação, Deus não vai te lançar no inferno por causa disso. Mas se você sabe, abstenha-se. Abster significa dizer, você tem o poder, se você quiser, para participar. E Deus não vai te jogar no inferno por causa disso, porque é pela graça que a gente é salvo. Mas porque você é crente. Deixe isso para lá. Abstenha-se dessas idolatrias. Mas não tem nada demais. O Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Não como um peso, não como uma lei que vai nos tornar escravos de novo, mas como alguém que é livre e fala assim, eu posso não fazer parte disso aqui. E segunda coisa que eles falam, não façam parte da imoralidade sexual. Abstenham-se dos ídolos, ou seja, ame a Deus, não ame aos ídolos. Não se conecte com ele, não desenvolva uma aliança com eles. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E se tem alguma coisa muito distante do amor ao próximo, diametralmente longe do amor ao próximo, é imoralidade sexual. É tornar o corpo do outro, a vida do outro, como um objeto. Aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus. É aquele que Deus falou, você é minha imagem e semelhança, você tem honra, deve ser tratado, cuidado com honra, com dignidade, com valor. E a imoralidade sexual vai apontar justamente para o outro lado. Você não é uma pessoa, você é um objeto da minha satisfação. Eu não me interesso em ter com você um relacionamento de aliança, de vínculo, mas a imoralidade sexual passa por tudo isso. Por esse comportamento que olha e fala, não, é só uma coisa que vai me dar uma satisfação sexual, mental, domínio, ou que seja a coisa que for, mas que no final das contas vai diminuir aquilo que é o plano de Deus. Para os gentios ainda vale isso. Abstenha-se dos ídolos e da imoralidade sexual. E se a gente acha que a imoralidade sexual é só cometer o pecado, a gente precisa voltar para o que diz os evangelhos, no Sermão do Monte, quando Jesus, logo depois que ele diz ali no capítulo 5, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei, o Senhor Jesus ele vai dizer que o cumprimento da lei é muito mais do que só a superficialidade do fazer ou não fazer, mas tem a ver com o olhar, com a intenção do nosso coração. E se caímos nesse pecado, a gente caia de joelhos diante do Senhor e fala, Senhor, ajuda a me afastar dessas coisas. Essas coisas não me dominam e eu não quero tratar o outro, eu quero amar o outro, ao próximo como a mim mesmo e tratá-lo com dignidade. Essa é a exortação e orientação do Senhor para as nossas vidas. Aliança com o Senhor, não com a sua própria carne, com o seu próprio pensamento, com os ídolos desse mundo. Aliança com o seu próximo. Ama, trata com dignidade. Não se trata de gostar, se trata de amar e dar de forma paciente, benigna, incondicional, respeitar. Meus irmãos, se tem um desafio na nossa cidade do Rio de Janeiro, a nossa Babilônia, é a imoralidade sexual. Faz parte, está misturado na cultura. Mas que o Senhor nos dê graça para valorizarmos o que é bom, o que é bonito, o que é belo. Mas termos o cuidado de não objetificar, não tornar o outro como um objeto que vai trazer algum tipo de benefício para mim, mas vai desumanizar o outro. O texto termina dizendo, o versículo 26, então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação.
até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. E com isso eu quero ler o último ponto do último culto de domingo de 2025. Meu irmão, minha irmã, faça o seu voto diante do Senhor e cumpra também diante do Senhor em Cristo e segue em frente. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, nós temos oportunidade de falar: Senhor, eu quero fazer alguma coisa diferente esse ano. Para que aqueles que estão ao meu redor possam ouvir a respeito do Evangelho. Senhor, eu preciso mudar alguma coisa, eu quero fazer um voto, uma aliança, não para eu conquistar o teu favor, não, mas para que eu esteja mais quebrantado. Senhor, eu quero abandonar, eu preciso abandonar esse pecado, esse vício, esse laço, esse mau hábito, esse meu jeito. E talvez eu precise juntar com outros que vão raspar a cabeça junto e passar vergonha e se humilhar, mas dizer: nós estamos juntos. E o Senhor convoca a mim e a você a fazer um voto diante dele. Volto a dizer, não para conquistar o benefício de Deus, como se Deus fosse te amar mais. Fica tranquilo, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem para Deus te amar menos. Deus chama de forma plena, completa. Mas quando a gente faz um voto, uma aliança diante de Deus, a gente está dizendo: Senhor, eu quero me consagrar mais ao Senhor. Eu quero que a minha vida esteja mais nas tuas mãos. O Senhor já me alcançou na cruz do Calvário, todo o preço já foi pago. Mas eu quero, Senhor, que esse ano eu seja mais do Senhor. E a minha oração é que ao chegar dezembro de 2026, a gente possa voltar à primeira casa e compartilhar: o Senhor me libertou disso nesse ano. Eu não tenho mais essa algema. O Senhor me libertou desse vício, o Senhor me libertou desse trauma, daquilo que me prendia. Faça o seu voto, coloque isso diante do Senhor. Peça ajuda àqueles que talvez precisam raspar a cabeça junto com você e falar: vamos orar uns pelos outros, caminhar junto. Eu creio que o Senhor quer nos levar a uma profundidade maior de relacionamento com Ele, para que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados, salvos. Que o Senhor use a mim e você como instrumentos de salvação na vida dos que estão ao redor. E que assim a gente possa seguir na nossa Jerusalém, ou até que a gente chegue na Jerusalém celestial. Paulo tinha chegado ali a Jerusalém. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, ler o próximo texto, você vai ver que ele já é preso daqui a pouco. Depois, mais para frente, passa muitas coisas e acaba, nós conhecemos o relato histórico, acaba sendo morto, onde ele finalmente chega na Jerusalém eterna. Tem mais dores, sofrimentos, angústias, lágrimas, mas enquanto estamos aqui, o Senhor vai segurando a sua mão, ajudando você a ter um bom relacionamento com a lei do Senhor, ajudando você a se consagrar cada dia mais ao Senhor e brilhar, para que o nome dele seja exaltado, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a ter um tempo de oração silenciosa, antes de eu romper o silêncio, para a gente orar junto nessa manhã.